Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, como fazemos toda quinta-feira às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, que transmite o programa através do Facebook e também do YouTube. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós e que possamos, no programa de hoje, aprender as maravilhosas lições de Jesus através da doutrina espírita, porque essa é a nossa grande meta, é o nosso grande objetivo aqui no programa. Então, faça também a sua participação. Se isso mesmo, você pode participar do programa enviando sua mensagem. Fazendo isso agora. Envie aí a sua mensagem e se você tiver alguma dúvida sobre o Evangelho e o Espiritismo, aproveite para enviar também a sua pergunta, o que você pode fazer através dos comentários e pode fazer também através do e-mail que está aí, olha, no letreiro, no rodapé do vídeo, marcosdemario@gmail.com. Muito bem, vamos iniciar então o nosso estudo. Vamos colocar aqui a apresentação já no ar, pronto, ele aqui. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no seu item 12, que nos traz o tema Emprego da Fortuna. Desta feita, nós vamos ver o texto assinado por um espírito protetor, dado em Cracóvia, no ano de 1861. Vamos, então, passar a palavra a ele e, na sequência, vamos fazer os nossos comentários. Vamos ao primeiro trecho da sua mensagem. Ele nos diz: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Bem, vamos comentar esta primeira parte da mensagem desse espírito protetor. De fato, olhando aqui para a nossa humanidade, nós temos que dar razão a ele quando ele diz que damos muito mais dos nossos esforços e do nosso tempo para as coisas de ordem material do que para as coisas de ordem espiritual. E isso, apesar de sabermos muito bem que o que é da matéria, sempre na matéria fica, e que, querendo ou não, a morte irá nos colher
e nos relançar ao mundo espiritual, onde somente os nossos valores e as nossas ações contam. Sabemos disso há muito tempo. Basta olhar a história da humanidade. Todo mundo morre. Ou seja, à luz do Espiritismo, todos nós desencarnamos. Viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos. E sabemos que o dinheiro, nós sabemos que as joias, que os imóveis, os automóveis, os cargos, o status social, etc. Todos nós sabemos que isso fica aqui na Terra e vai ser usufruído por outras pessoas ao longo do tempo. Então, nós temos que fazer aquela pergunta: por que dedicamos tanto tempo e tanto trabalho para aquilo que é efêmero, para aquilo que é transitório e que nos desvia do aperfeiçoamento moral que devemos realizar? É que, em grande parte, nos deixamos levar pelo egoísmo e pelo orgulho e nos mantemos numa visão materialista da vida, considerando que apenas vivemos e que um dia vamos morrer. Então, se essa morte for o fim de tudo, ou for um julgamento final, enfim, é melhor gozar tudo o que for possível no aqui e agora, enquanto temos as devidas forças e o devido tempo. Esse é o equívoco de funestas consequências do pensamento materialista sobre o existir. Vem, então, o Espiritismo para dizer que não, nós não somos seres que desapareceremos com a morte, ou continuaremos enquanto alma, mas uma alma indefinida. Não, nós somos individualidades criadas por Deus, destinadas à perfeição, e atingimos essa perfeição pelos nossos próprios esforços. E estar reencarnado aqui na Terra é oportunidade divina para a continuidade desses esforços no nosso progresso, que é um progresso integral, porque ele é, ao mesmo tempo, intelectual e moral, visando a continuidade da vida nesse depois da morte. Porque, sim, há vida futura, e está aí a mediunidade para nos provar isso com todos os fatos. Mas, se baseamos a nossa vida apenas nos bens materiais, que teremos para apresentar quando retornarmos ao mundo espiritual? E esse espírito protetor ainda nos diz nesse texto que muitas vezes nós nos dedicamos de uma tal maneira para aumentar a nossa fortuna que parece que somos exemplo de pessoas trabalhadoras, de pessoas dedicadas, mas estamos sendo dedicados apenas a nós mesmos, apenas para acumular mais e mais fortuna, quando aquilo que temos já é mais do que suficiente, já é o bastante. E aí nós vemos esses multimilionários concentrando renda consigo, enquanto temos milhões e milhões de pessoas na pobreza e mesmo abaixo da linha da miséria no mundo. Cuidado, porque Deus sabe das nossas intenções. Nós podemos camuflar isso para os demais seres humanos, mas não para Deus. Então, cuidado, porque com todos os bens do mundo, com todo o dinheiro do mundo, vai chegar uma hora em que seremos retirados desta existência. E aí, retornando ao mundo espiritual, o que teremos? Mas vamos continuar aqui com a palavra desse Espírito, e ele agora vai para a segunda parte e vai nos dizer: insensatos, pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo,
a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade fraterna, inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo, o seu bem-estar, os seus gozos, foram o objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. Assim, esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Essa pergunta desse espírito protetor deve calar fundo em todos nós. Qual é o objetivo, qual é a finalidade da encarnação? Onde se fundamenta a justiça da reencarnação? Pois nós temos essas perguntas com as respectivas respostas dos espíritos na obra básica do Espiritismo, ou seja, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E lá nós ficamos sabendo que o objetivo da existência terrena não é o culto ao corpo, não é a realização do acúmulo de bens materiais. Todos reencarnamos com o objetivo de darmos continuidade ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Portanto, não podemos perder esta oportunidade, como já a perdemos em existências passadas. Agora que estamos com a mensagem do Evangelho rediviva pelo Espiritismo, precisamos priorizar o espírito imortal que somos e que presentemente está reencarnado, porque a vida continua no depois da morte. E ali, no mundo espiritual, só nos será feita uma pergunta: o que fizemos aqui na Terra dos dons divinos que nos foram entregues, da oportunidade maravilhosa de uma nova existência, para repararmos o passado e podermos assentar as bases de um futuro muito melhor e mais feliz? Nós prestamos a caridade, fizemos o bem, nos importamos com os outros, ou vivemos egoisticamente apenas acumulando? Temos que nos fazer essa pergunta, porque vamos lembrar novamente, porque essa é a fortíssima mensagem do Espiritismo. O que é da matéria, na matéria fica. Mas o que é do espírito, ou seja, as virtudes, o bem prodigalizado, isso é que fica conosco. Nós, que somos espíritos imortais, e levamos, então, para o mundo espiritual, depois da morte do corpo físico. Então, que cale fundo em nós a pergunta feita por esse espírito protetor: seria esse o acúmulo dos bens materiais, a vida pura e simples orgânica, o objetivo da existência que Deus nos concedeu? Pensemos seriamente sobre isso e estudemos com maior profundidade o Espiritismo para termos objetivos mais profundos, mais elevados nesta existência. Então, nós estudamos aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12 do capítulo 16, mensagem sobre o emprego da fortuna, assinada por um espírito protetor em Cracóvia, no ano de 1861. Mas nós vamos continuar o estudo desse capítulo semana que vem, na próxima edição do nosso programa, O Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora nós vamos passar a palavra ao benfeitor espiritual Emmanuel,
que, através de Chico Xavier, muito comentou o conteúdo das cartas escritas por Paulo de Tarso e que se encontram no Novo Testamento. Atualmente, nós estamos acompanhando a primeira carta aos Coríntios. E dela, hoje, junto com Emmanuel, nós vamos, então, fazer o destaque do versículo 27 do capítulo 12 dessa carta. Quando, então, Paulo escreve: Ora, vós sois o corpo do Cristo, e seus membros em particular. O que será que Paulo de Tarso quis dizer com isso? Vamos passar a palavra a Emmanuel? Sim, porque ele vai nos esclarecer, ele vai nos elucidar. Emmanuel escreveu sobre esse versículo no livro Palavras de Vida Eterna, que hoje é uma coedição da Comunhão Espírita Cristã lá de Uberaba e da Federação Espírita Brasileira. E encontramos o comentário de Emmanuel no capítulo 157 dessa obra, com o título Na Construção do Mestre. Bem, a mensagem já está aí na tela, vamos fazer a sua leitura na íntegra para que possamos, na sequência, também colocar os nossos apontamentos. Nos diz então Emmanuel: o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas, assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando, e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém, provavelmente, dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos: como faria Jesus o que estamos fazendo? Porque, sendo o Cristo, o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Bem, eis então o texto comentário de Emmanuel, através do nosso querido médium Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna. Paulo diz que nós somos o corpo do Cristo. Muitas interpretações são feitas ao pé da letra, achando que Paulo se referia ao corpo carnal, orgânico de Jesus. Mas não. Ele estava se referindo à doutrina do Mestre, aos ensinos trazidos pelo Cristo, ou seja, o Messias, o enviado de Deus. E que nós, então, que o seguimos, precisamos ser fiéis seguidores. Mas não se é fiel seguidor, como nos lembra Emmanuel, apenas da boca para fora, apenas fazendo discursos ou escrevendo. Não. Embora, claro, essa atividade tenha, sim, a sua importância e
teremos o nosso mérito, mas será um mérito apenas relativo, se de fato nós não estamos aí representando fielmente o Evangelho. Mas o que Jesus espera de nós é essa representação fiel. Servir em nome de Jesus é servir como Jesus serviria. Falar em nome de Jesus é falar como Jesus falaria. Agir em nome de Jesus é agir como Jesus agiria. É isso que Emmanuel está nos colocando. Mas ele lembra que sim, claro, nós ainda somos imperfeitos. É verdade. Mas isso não pode servir de desculpa eterna. Lembremos que o Espiritismo informa que ainda somos imperfeitos, porque somos seres perfectíveis. Estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, não nos compete ficar aí dando desculpas de não estarmos seguindo corretamente o Evangelho por culpa das nossas imperfeições. Elas existem, mas devemos fazer todos os esforços para o melhor seguimento das lições evangélicas, mesmo porque, se ainda temos imperfeições, temos o potencial divino conosco, porque somos destinados à perfeição. E só é imperfeito quem ainda não é perfeito. E, portanto, é a perfeição que precisamos procurar com todo o nosso querer, com toda a nossa força de vontade, apesar de todas as imperfeições morais que ainda carregamos. Mas entendamos que Jesus, quando esteve aqui conosco na Terra, ele, para escolher os seus discípulos, não ficou procurando quem era mais aperfeiçoado, quem estivesse mais moralizado, quem estivesse num patamar acima da maioria dos seres humanos. Não. Ele convocou pessoas comuns do povo, pescadores, um cobrador de impostos, um comerciante, todos eram pessoas comuns da sociedade humana, galileus, que outros judeus consideravam como inferiores. Mas eles tinham coração, eles tinham sentimento e estavam preparados para entender a sublimidade e a profundidade da mensagem do nosso Mestre Jesus. E trabalharam, e muito, com Jesus e depois sem Jesus, mas sempre estando com ele e permitindo que Jesus estivesse com eles. É o que nós temos que fazer. Quando nos dedicamos ao amor ao próximo, quando nos dedicamos à beneficência, quando nos dedicamos à caridade, quando nos dedicamos a perdoar as ofensas, quando nos dedicamos a retribuir o mal com um bem, Jesus estará conosco. Porque é exatamente o que Jesus fez. E, obviamente, se estivesse hoje conosco, é o que novamente faria. Porque ele é o espírito mais perfeito que já esteve sobre a face da terra. E, portanto, não poderia alterar aquilo que fez, porque ele foi fiel aos desígnios de Deus, nosso Pai. Porque Jesus não se confunde com Deus. O Espiritismo é claro quanto a isso. Jesus, quanto nós próprios, somos filhos de Deus. Deus que é o Pai e Criador de tudo o que existe, não apenas na Terra, mas do próprio universo. E ele veio cumprir a lei, e estava se referindo à lei divina. Por isso, Paulo está aí nos dizendo: vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. O corpo doutrinário, o corpo do Evangelho,
o corpo dos ensinos morais de Jesus. Vamos destacar aqui do nosso Emmanuel, aqui deste slide, o último parágrafo. Sentindo, pensando, falando, e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir, como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. E por isso, então, ele encerra o seu comentário dizendo: para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Bem, façamos essa pergunta. Como Jesus faria o que eu estou fazendo? E aí nós teremos a medida do que podemos melhorar, do que podemos fazer melhor. E com esse esforço, estaremos nos aperfeiçoando, mesmo estando aqui na Terra, ligados a este corpo material, porque somos o Espírito que sobrevive, o Espírito que pensa e sente, o Espírito que possui em si o potencial divino para desenvolver até a perfeição. Não esqueçamos de Jesus, porque lembrando dele, Jesus poderá sintonizar conosco, poderá estar conosco. Então é muito importante que lembremos disso. Como espíritas, somos também cristãos e, portanto, devemos ser legítimos representantes do Mestre, através da prática, da vivência dos seus ensinos morais, que também são estudados por Allan Kardec nas obras da codificação, já em O Livro dos Espíritos, destacando aqui a sua terceira parte, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é dedicado na sua totalidade a estudar, a compreender e indicar os caminhos para a vivência dos ensinos morais de Jesus, o Cristo. Pensemos, portanto, em tudo isso para que possamos construir o Mestre conosco e na sociedade em que vivemos, através da prática legítima do Evangelho. Muito bem. Com isso, então, nós estudamos mais um versículo da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Hoje, então, aqui com a companhia e com o auxílio de Emmanuel, nós estudamos o versículo 27 do capítulo 12 dessa carta. E daremos continuidade a ela semana que vem, na próxima edição do nosso programa. Agora está na hora de abrirmos para a sua participação. Você já enviou o seu comentário? Já enviou a sua pergunta? Você pode fazer isso através do YouTube, do Facebook ou pelo e-mail marcosdemario@gmail.com. Está aí no rodapé, aqui no letreiro do vídeo. E nós vamos agora trazer duas perguntas que nos foram enviadas. Nós vamos começar com a Sônia Dalmato, que é da cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, de onde, aliás, estamos falando. E ela faz a seguinte indagação. No Atos dos Apóstolos, encontramos a utilização dos dons, das profecias, dos carismas, do Espírito Santo nas comunidades cristãs. Tudo isso não é mediunidade? Nossa querida Sônia está trazendo um fato
registrado no Atos dos Apóstolos, que teria sido escrito por Lucas. No Atos dos Apóstolos, que faz parte do Novo Testamento, logo após o Evangelho de João, nós encontramos diversas descrições de atividades mediúnicas nas igrejas cristãs. Ou melhor dizendo, nas comunidades cristãs primitivas do primeiro século do cristianismo. Nós temos, por exemplo, o ato do Pentecostes, que nada mais é do que um ato mediúnico coletivo, quando todos os discípulos receberam a inspiração do Espírito Santo e passaram a falar do Evangelho, cada um numa língua, o que impressionou o povo que ali estava, porque muitos eram da Fenícia, eram da Grécia, eram da Pérsia, eram romanos, e não falavam nem o aramaico, nem o hebraico, que eram as duas línguas mais conhecidas e utilizadas lá na Palestina, entre os judeus. Então, todos puderam ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Ora, o que é ser o corpo da manifestação do Espírito Santo, falando numa outra língua, que é o fenômeno classificado pelo Espiritismo como de xenoglossia, quando o médium fala numa língua estranha à sua língua natural. E, como exemplo, estamos aqui falando em português brasileiro, mas mediunizados, começamos a falar em chinês. Sendo que o chinês não é do nosso conhecimento, nada entendemos dessa língua. Isso é a mediunidade. Então, essa descrição do Pentecostes, de fato, é uma descrição de um fenômeno mediúnico, que era, aliás, por demais conhecido dos judeus e mesmo de outros povos. Nós temos no Velho Testamento diversas narrativas ligadas à mediunidade, à manifestação dos espíritos, ou seja, dos seres humanos que se encontram desencarnados, vivendo no mundo espiritual. Quando se fala em carismas, nós estamos falando em dons mediúnicos ou dons proféticos, como se falava naquela época. Mas o dom da profecia é uma característica mediúnica. Espírito Santo nada mais é também do que a manifestação de um espírito. E nós temos descrições nos Atos dos Apóstolos, em que o final das reuniões das principais comunidades cristãs, esse final era dedicado a se ouvir a palavra dos espíritos. Então, nós temos aí a reunião mediúnica, que é tão bem conhecida e estudada pelo Espiritismo. Então, de fato, lá no Atos dos Apóstolos, o que nós temos é, com todas as letras, o fenômeno mediúnico em plena atuação no primeiro século do cristianismo. Vamos passar agora a palavra ao Michel Oliveira, que também é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: por que motivo queremos sempre julgar nossos semelhantes, condenando suas atitudes? Essa pergunta, de real importância, nos remete àquilo que os espíritos superiores nos chamam a atenção, já a partir do Livro dos Espíritos. A problemática do egoísmo acompanhado pelo orgulho. São as duas grandes chagas morais do ser humano. E é por isso, por egoísmo e por orgulho, que vivemos a julgar os outros e, mais do que julgar, condenar. Porque nós adoramos ser juízes condenatórios
da conduta, do comportamento alheio, esquecidos que também podemos ser julgados e condenados pela opinião alheia. E aqui cabe relembrarmos o ensino de Jesus. Gostaríamos de sermos julgados e condenados pela fofoca alheia? Naturalmente que não. Portanto, coloquemos em prática a regra de ouro do Evangelho, que somente devemos fazer ao outro o que desejamos o que ele nos faça. Essa é a regra magnífica que, colocada em prática, nos levaria à redenção de nós mesmos. Daríamos um salto na nossa evolução individual e levaríamos a evolução social a um patamar muito mais digno do que o temos na atualidade. E Jesus foi claro: com a mesma medida que julgarmos o nosso próximo, seremos julgados pela lei divina. Porque não estamos aqui na Terra para julgarmos os nossos irmãos e irmãs, mas para compreendê-los, respeitá-los e auxiliá-los em nome do amor e da caridade. Então, o nosso problema diante do julgamento e da condenação é de estarmos ainda alimentando o egoísmo e o orgulho. E aí nos achamos superiores aos outros. Mas o fato de fofocar a vida alheia, de falar mal deste e daquele, já mostra peremptoriamente a nossa baixeza moral. O quanto somos inferiores e não superiores aos outros. Aprendamos, portanto, a compreender, a respeitar e a perdoar. Aprendamos a auxiliar, colocando em prática a caridade, porque fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo, mas que não pode ser apenas um lema aí gravado num pórtico. Deve ser o nosso lema pessoal do dia a dia, porque então estaremos representando mais fielmente o Evangelho. Por isso os Espíritos são claros. Precisamos fechar esforços no combate ao egoísmo. E isso nós vamos fazer com a aplicação da educação moral. E, com certeza, a humanidade, com o tempo, vai se tornar muito, mas muito melhor. Assim, nós tivemos as duas perguntas do programa de hoje e estamos aqui aguardando a sua pergunta. Não fique com dúvida, envie. Nós traremos sempre a resposta que o Espiritismo nos apresenta para compreendermos melhor a vida, a imortalidade e o Evangelho. Faça como fizeram hoje o Michel e a nossa Sônia. Envie, então, a sua pergunta ao nosso programa. Bem, estamos chegando na parte final. E essa parte final, nós cedemos a palavra ao nosso querido José Herculano Pires, falando sobre as lições do Evangelho. Herculano Pires esteve na rádio, olha só que coisa maravilhosa, numa época que não tinha internet, não tinha web rádio, não tinha nada dessas coisas que nós temos hoje, porque estamos falando de um programa que ele manteve de 1970 a 1974, lá na Rádio Mulher, na capital paulista. Era um programa no limiar do amanhã, onde ele fazia estudos sobre o espiritismo, respondia perguntas, e no final ele comentava uma passagem do Evangelho. Pois bem, hoje o nosso Herculano Pires vai nos trazer um comentário de uma passagem que está no Atos dos Apóstolos, ao qual, aliás, já nos referimos aqui no programa. Vamos, então,
tirar aqui essa apresentação de slides e vamos, então, passar a palavra ao nosso José Irculano Pires, trazendo o áudio original do seu comentário de mais uma lição do Evangelho. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Atos, no capítulo 4, do versículo 26 ao 31, a seguinte passagem. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e com o povo de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que com toda liberdade falem a tua palavra, enquanto tu te estendes a mão para curar, e para que se façam milagres e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam com liberdade a palavra de Deus. Neste tópico do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós encontramos realmente um episódio espiritual bastante significativo e válido, não apenas para o tempo a que se refere, mas também para o nosso tempo. E isso porque vemos que em Jerusalém, que podemos considerar naquele tempo a capital espiritual do mundo, sim, porque de um lado tínhamos a capital política, que era Roma. De outro lado, a capital cultural, que era Atenas. Mas a capital espiritual era Jerusalém. Porque somente em Jerusalém, em todo o mundo antigo, e Jerusalém como o centro de toda a Palestina, somente ali se cultuava o Deus único. Somente ali, naquela cidade, naquele povo, naquele país, se havia alcançado as alturas do pensamento supremo de Deus, ou seja, da concepção monista de Deus. Deus considerado como único, como Senhor supremo e ao mesmo tempo o Criador de todas as coisas e o Pai de todas as criaturas. Somente ali se tinha essa alta concepção de Deus. E ali era, portanto, a capital espiritual do mundo. Tanto assim que foi a Palestina escolhida para a vinda de Jesus, para que uma nova luz iluminasse os caminhos do homem na evolução terrena e uma nova civilização pudesse surgir na terra. Mas o que vemos neste episódio de Livro de Atos? Vemos todas as forças terrenas se levantarem contra Jesus. Todas as forças terrenas representadas pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, pelos poderosos de Roma, pelos poderosos judeus, pelo próprio povo judeu e pelos gentios. Vemos então a congregação total. Todos se reúnem e as autoridades se juntam a uma, segundo o texto evangélico. Quer dizer, todos se fundem num bloco único para atacar Jesus, para repeli-lo, para procurar destruir todos os seus ensinos, todas as suas lições, para apagar as luzes que ele trazia e acendia nos corações e nas consciências dos homens. Esta luta contra o poder divino que nascia na terra, que alvorecia entre os homens para impor a soberania do espírito, a soberania da matéria que até então prevalecera, esta luta caracteriza todos os tempos da evolução humana. Nós sentimos por toda parte no mundo a batalha incessante dos poderes terrenos contra os poderes espirituais. Por toda parte onde se acende a luz de uma nova revelação
esclarecendo os caminhos humanos, surgem imediatamente as forças contrárias, negativas, sombrias, procurando fazer com que predominem as trevas e a luz se apague. Aconteceu isso no tempo de Jesus, mas vimos que os apóstolos se reuniram e oraram. E todos orando, convictos do poder supremo de Deus e confiantes nele, todos produziram um milagre, porque a terra tremeu e todos sentiram que a presença do Senhor era uma realidade espiritual. Ele estendia os seus braços para curar. Ele trazia consolação, a cura dos males humanos, não apenas os físicos, os materiais, mas também os males espirituais. Restituía a vista aos cegos, fazia os aleijados andarem, e ao mesmo tempo erguia os aleijados do espírito, os cegos do espírito, para que também andassem e também vissem. Ele ressuscitava os mortos, não apenas os mortos corporais, como no caso de Lázaro, mas também os mortos espirituais, aqueles que haviam morrido para as coisas do espírito e se afundavam no engano material. Ele os ressuscitava, erguia a lápide das concepções materialistas do tempo e fazia com que os espíritos ressurgissem do túmulo e se elevassem à claridade da vida espiritual. O tempo passou. Jesus ensinou que todas aquelas coisas por ele feitas, por ele pregadas, por ele ensinadas, todas aquelas coisas haviam de se espalhar pelo mundo. O seu evangelho seria pregado em toda parte, e os homens receberiam por toda parte o seu convite de amor, para que despertassem, para que acordassem do sono das reencarnações sucessivas no círculo vicioso em que se perderam sem compreenderem a finalidade real da reencarnação, que é o despertar do espírito. E o seu evangelho foi assim pregado. Ele chegou mesmo a dizer que dia chegaria em que o seu evangelho seria pregado por cima dos telhados. Não estamos por acaso nessa fase. Hoje o seu evangelho é irradiado pelas emissoras radiofônicas, pelas estações de TV, por toda parte. O seu evangelho é transmitido para que as pessoas possam ouvi-lo onde quer que estejam, para que se tornem acessíveis os seus ensinamentos a todas as criaturas. Mas neste momento, quando a ressurreição do seu evangelho devia ser feita de acordo com o seu próprio anúncio, com a sua própria profecia, neste momento nós vemos a continuação da mesma batalha do seu tempo. Assim como as autoridades, os povos, as gentes, todas as criaturas que podiam dispor de um pouco de conhecimento, de poder, se levantaram no tempo de Jesus contra ele, assim como Roma o crucificou, mas o crucificou porque o seu próprio povo o entregou nas mãos das autoridades romanas como um criminoso. Assim também aconteceu com a ressurreição do seu próprio evangelho. E hoje ainda vemos por toda parte a luta contra as verdades da nova revelação, da revelação que completa, segundo as próprias palavras de Cristo, a sua própria revelação. Porque ele disse que mandaria a terra, que pediria a Deus que mandasse a terra o Espírito da verdade, não apenas para relembrar o que ele disse, mas para também dizer aquelas outras coisas que no seu tempo ele não poderia explicar, porque os homens não o compreenderiam como realmente não o compreenderam. A reunião se faz novamente contra Jesus, mas Jesus vencerá de novo, e vencendo está. A sua mensagem se propaga por toda parte, já não mais proclamada apenas pelos homens, por aqueles que oraram pedindo seu auxílio em favor da pregação livre do Evangelho. Agora, a sua mensagem é também transmitida pelos espíritos, pelas vozes do além, pelos espíritos que se fazem ouvir no recesso dos lares, como disse Kardec, pelos espíritos que não precisam de tribunas especiais, que não precisam de templos, de púlpitos, de cátedras, de nada disto para ensinar a verdade, pelos espíritos que falam através dos médiuns no recesso das famílias, transmitindo-lhes ali amorosamente a verdade espiritual que redimirá a terra. A terra treme de novo,
Ameaças atômicas pesam sobre a Terra. Ameaças de guerras tremendas, devastadoras. Vimos no poema de Cide Franco, ele mesmo nos falar do terror que ameaça o mundo e do perigo de sermos devorados pelas máquinas. Novos moloques que nos esmagarão nos seus dentes, nos triturarão se nós nos entregarmos a elas, às máquinas, ao domínio das máquinas. Mas vemos também ali o anúncio de que podemos encontrar a sobrevivência em Cristo, da mesma maneira que o Cristo busca sobreviver em nós, em nossos corações e em nossas consciências. E esta sobrevivência do Cristo em nós, e a nossa sobrevivência em Cristo, a nossa fé no seu Evangelho e nos seus ensinos, a certeza do triunfo do Cristo sobre a terra, isto nos predispõe para realmente encontrarmos a grande alvorada da ressurreição, a ressurreição do Evangelho de Jesus em sua plenitude, a ressurreição deste Evangelho soando profundamente nos espíritos para redimi-los, redimindo a humanidade e encaminhando o mundo a uma transformação profunda, da qual ele sairá como um mundo superior, subindo na escala dos mundos para brilhar entre os astros mais refulgentes do firmamento. Bem, assim tivemos essa palavra maravilhosa de José Herculano Pires, fazendo a finalização do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde, mas o vídeo do programa fica disponível depois no canal do YouTube. Você acessa o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita e pode assistir, então, este nosso programa, assim como os vídeos anteriores. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro.